Fala galera, tudo bem com vocês? Esse então é o nosso o primeiro vídeo do canal, Espiritismo e Universalismo. Nós vamos então falar hoje exatamente sobre um tema que une as duas coisas, né? Espiritismo e Universalismo, que é sobre uma frase que, né, na verdade é uma frase, né? Não deixa de ser uma frase, mas na verdade é um título deste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nessa versão aqui, página 197, fora da caridade não há salvação. Bom, para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma versão espírita do Evangelho. Nada mais é do que Allan Kardec, não sei se dá para ver pela câmera, Allan Kardec estudando o Evangelho, né? Então aqui nós temos: não vem destituir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus. Ou seja, isso aqui é um estudo do Evangelho à luz da revelação dos Espíritos sobre o mundo espiritual e tudo mais, ok? Então, dito isso, estamos aqui, fora da caridade não há salvação, e eu trouxe aqui algumas informações que eu acho pertinentes para o tema. Vamos ver então o que significa caridade, dicionário. O que o dicionário aqui da internet, né? Dicionário online, um site chamado dicionário dicio.com.br, beleza? Vamos lá, caridade. Vou tentar chegar aqui mais perto para ver se dá para vocês acompanhar um pouco. Significado de caridade: amor ao próximo, agir por pura caridade. Religião: amor a Deus. A caridade é uma das 3 virtudes teologais. Para quem não conhece, né, está lá no capítulo 13, de 1 a Coríntios, né? As 3 virtudes teologais são esperança, a fé e a caridade. Na verdade, depende da tradução, né, a esperança, a fé e o amor. Mas amor e caridade são a mesma coisa, vamos ver aqui, inclusive, agora, que é o amor ao próximo, tá, né? Aquilo que se oferece: esmola, favor, benefício, fazer caridade. Tendência natural para auxiliar alguém que esteja numa situação desfavorável. Benevolência, piedade. Expressão de bondade, compaixão, cedeu-lhe a vaga por caridade. E aqui eu gostaria de fazer uma pontuação, porque temos também esse sentido menor, digamos assim, da palavra caridade. O que se oferece? A esmola, favor, benefício, fazer caridade. Que seria uma espécie de o que alguns chamam de caridade sem amor. Que você só dá uma esmola, uma coisa nesse sentido, uma coisa meio fria, né? A gente vai ver que o sentido, né, só tem essa parte que fala dessa caridade no sentido menor. Mas a caridade, o significado da caridade é amor ao próximo, né? É amor. É uma ação benevolente acompanhada de amor, de sentimento fraterno, de compaixão, né? Temos aqui também, agora para ficar mais claro ainda, a etimologia da palavra. Estamos aqui nesse site, etimologia, origem do conhecimento, etimologia.com.br, beleza? Aqui eu vou ler tudo, é um texto bastante grande, explicando, bem explicadinho mesmo. Eu vou ler o comecinho, se vocês tiverem curiosidade, ver o resto, beleza? Mas vamos ver aqui esse primeiro parágrafo. Caridade, né? É observado no latim como caritas, manifestando o amor que surge de Deus. Assim, ao amar e ser amado por Deus, o ser humano pode ver o próximo como um irmão. Este sentimento profundo deve ser traduzido em ações concretas, e por esse motivo se fala de ações caritativas. Então, aqui está falando que vem do latim caritas, que quer dizer o amor que surge de Deus, o amor que vem de Deus. Isso que é caridade. Também separei aqui, para finalizar, justamente o capítulo 13, tal do capítulo 13 de 1 Coríntios, 2 João, dos melhores
os mais bonitos tratados sobre amor, sobre caridade da história da humanidade. Então aqui estamos, não? 1 Coríntios, capítulo 13, né? Certo? Aqui no versículo 3, olha o que diz. Ainda que distribuísse todos meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Aí aqui, inclusive, é a complementação daquilo que a gente acabou de falar sobre o sentido menor da caridade. Uma coisa que você só entrega por entregar com frieza, né? Aqui está falando, ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Certo? Então, caridade aqui é um sentimento de fraternidade, de compaixão, né, de empatia com o próximo. É um sentimento aqui, nesse contexto, né, de espiritualização, de ser um canal do amor divino mesmo. Ok? E aqui as 3 virtudes teologais é justamente nesse capítulo, como eu comentei com vocês. Vou ler aqui o versículo 12 e 13, né, que vai aparecer aqui as 3 virtudes teologais. Então, né, Paulo dizendo, hoje vemos por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheci em parte, mas então conhecerei totalmente, como sou conhecido. Agora aqui no versículo 13. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As 3. Porém, a maior delas é a caridade. Ok? Essas aqui são as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Fechou? Então, voltando aqui o que a gente estava conversando aqui, né, do frase do Allan Kardec, que na verdade é um título, né, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, é importante que a gente saiba o que de fato Allan Kardec pretendia, né, com o uso dessa frase, fora da caridade não há salvação, e aqui que a gente vai entrar na parte onde estão unificados Espiritismo e Universalismo, não é verdade? Onde eles estão conversando muito bem. Na verdade, isso é um princípio do universalismo, é um princípio do Espiritismo e é um princípio do universalismo. Então, temos aqui vou ler para vocês aqui toda a intenção de Allan Kardec, né, com relação a essa frase, o que ele quer com ela. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se no princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Da alma. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade. Sejam, embora, parentes ou amigos neste mundo, e, desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, espera-os também no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Liberdade de consciência é um dos princípios do universalismo também, né? Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, o respeito a maneiras diferentes de adorar o Criador, de se relacionar com Deus, de expressar a espiritualidade, né? Eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica.
fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar, a cada dia que passa as ideias são retificadas. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação observa, independente da forma de crença, contando que a lei de Deus seja observada, não estabelece fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máximo, o Espiritismo não pretende ensinar toda a verdade. Isso aqui é uma coisa importante. Hein? Fora da verdade não há salvação. A máxima que dividiria em vez de unir e que perturbaria a animosidade. Interessante também observar, muito bom isso aqui, né, que o Kardec escreveu, esse comentário dele sobre essa máxima, né, fora da caridade não há salvação. Interessante observar que aqui no começo da obra, aqui no começo do capítulo, ele coloca do capítulo fora da caridade não há salvação, ele coloca isso aqui que está em negrito, ó, é uma transcrição de uma passagem da Bíblia, que está aqui em Lucas 10, capítulos de 25 a 37. Sabe qual que é essa passagem? É quando Jesus está ensinando, ele diz, ele está falando sobre o julgamento, ele diz, haverá, as ovelhas ficarão à minha direita e os cabritos à minha esquerda. Eu direi às minhas ovelhas, vinde benditos de meu Pai, para o reino, que está preparado para vós desde o princípio do mundo. Porque eu tive fome, e me deste comer. Tive sede, e me deste beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu era estranho, e me acolheste bem. Estava preso, e foste me visitar. Doente, foste me ver. E eles perguntarão, mas quando foi? Quando foi que te vimos, necessitado e te ajudamos? Tudo o que fizestes a um desses pequeninos foi a mim que o fizeram. Então aqui se trata aqui da salvação. O que foi necessário para a salvação? A caridade. E ele continua. Eu direi aos cabritos à minha esquerda, afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestiste. Eu era um estrangeiro e não me acolheste bem. Eu estava preso e não foste me visitar. Doente e não foste me ver. Mas, mestre, quando foi que te vimos com fome, com sede, precisando de auxílio e não fomos te visitar? Todas as vezes que vocês não fizeram isso aos meus pequeninos, foi a mim também que não fizeram. Fora da caridade não há salvação. Percebe? Ele escolheu exatamente, essa foi a primeira passagem de Jesus a ser estudada neste capítulo. Em nenhum momento Jesus falou alguma coisa sobre crença, sobre religião, quem seguir uma determinada religião, quem acreditar em reencarnação, quem acreditar em ressurreição. Entende? Não tem nem sequer a condição de se acreditar em Deus. É a caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa passagem. Tem outras passagens, como por exemplo a passagem que chega um grupo de religiosos, né, ainda sobre o julgamento, e fala, mas Senhor, em teu nome, fizemos muitos milagres, expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas curas, fizemos grandes proezas, e eu direi a eles, afastai-vos de mim,
Eu não vos conheço, vós que cometeis a iniquidade. Ou seja, ter religião não é uma condição necessária para a salvação. E sim, estar dentro da caridade, ser caridoso, ter uma qualidade de alma, uma disposição de alma para a benevolência. Não perder nunca a oportunidade de ajudar. Quando você perde a oportunidade de ajudar, ou seja, quando você tem a oportunidade e ela aparece e você não ajuda, Jesus diz, todas as vezes que não fizeram, tudo que deixasse, né, todas as vezes que vocês deixaram de fazer essas coisas a um desses meus pequeninos, foi a mim mesmo que vocês deixaram de fazer. Fora da caridade, não há salvação. Ok? Espero, então, ter ajudado a compreenderem em que sentido Allan Kardec está dizendo caridade, o que significa a palavra caridade, o que ele pretende com a palavra caridade, com a máxima fora da caridade não há salvação, né, que ele está aqui fazendo um contraponto, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e até mesmo a possibilidade de fora do espiritismo não há salvação, ao invés dessas frases que geram atritos, geram contendas, conflitos. Não, é fora da caridade não há salvação, porque une a todos como irmãos, independente do credo. O credo não conta. E aqui entra com os valores universalistas. Kardec era universalista, na verdade, né? O espiritismo é universalista, é uma doutrina universalista. Às vezes, muitas das vezes, a religião espírita ou religiosos espíritas não são, mas a doutrina dos espíritos, sim, ela é. E Allan Kardec também era, na verdade. Então é isso. Por hoje é só. Espero que isso sirva de material de reflexão. Isso aqui é para começar, né, uma sequência de vídeos do canal, o primeiro vídeo do canal sobre espiritismo e sobre universalismo ao mesmo tempo. É isso aí. Espero que, mais uma vez repetindo, espero que seja um bom material de reflexão, um bom material de estudo, que todos possam se aprofundar, né, nesses estudos. É isso, que todos possam ficar bem, na paz de Jesus. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!